qual é a surpresa com relação aos 10 mandamentos? O que vocês tanto, enfim, o que vocês tanto admiram os 10 mandamentos? Lá está escrito, não pode matar, não pode roubar, não pode cometer adultério, são coisas tão básicas, né? Coisas tão básicas, enfim, coisas tão simples que tem, olha, o que vocês estão, nos 10 mandamentos, o que está escrito? Não mate, não roube, enfim, isso é tão grandioso, o que tem de tão admirador, de tão grande, de tão incrível e magnífico nisso? Mas aí, o que é a resposta? Enfim, essa é trazendo, enfim, mas essa pergunta também é trazida nos livros, né? A ideia seria que, na realidade, quando a Torá fala não mate, quer dizer, quando a pessoa está conectada, enfim, com os 10 mandamentos e tudo mais, isso causaria, na verdade, com que não houvesse morte no mundo. Num sentido mais profundo, quando Deus está falando não mate, na verdade, não pode haver morte. Enfim, aí, obviamente, que a gente tem que estar conectado, enfim, com esse tipo, mas é algo bem profundo, sem dúvida. Mas a ideia seria que, na realidade, nos 10 mandamentos, quando Deus se manifestou, Deus falando, quer dizer, não é assim, manifestou Deus, toda a revelação divina falando, não mate, não roube, não, então aquilo na verdade se sentiu na matéria, isso daqui, a matéria sentiu esse mandamento divino. Essa foi a grandeza, não foi só uma questão técnica, não há, é uma questão, a matéria, a natureza sentiu esse mandamento divino, e esse é todo o nosso trabalho na realidade, né? Uhum. O trabalho seria fazer com que a matéria possa sentir, possa ter esse vínculo, possa ter essa conexão com o Criador e suas leis. Então a Torá fala, não pode, a pessoa sente essa proibição, a pessoa ela sente essa, e essa é a grandeza de não matar, não é? Isso com 17 anos. Isso é 17 anos, essa história, depois foi buscar, mas... Não, naquela época ninguém morria, ninguém matava, ninguém adulterava, ninguém roubava. Ele falou que não tinha nenhuma novidade. Ele perguntou isso. Eu tinha 17 anos, certo? Não, foi nos seus 17 anos, falando, foi lá atrás, né? Mas naquela época, então, quando ele perguntou, nada disso acontecia? Não, acontecia. Mas ele falou qual que é a grande novidade. Se mesmo tendo, acontece tanto, imagina se não tivesse. Então, mas aí você está perguntando, você está fazendo uma pergunta, então. Quer dizer, que a minha explicação, a explicação para ele, é dele, não do Rabino. Assim, ele perguntar mas essa é uma explicação racídica que eu acabei de dar. Sim. Não estou questionando a sua pergunta, eu estou contra-argumentando ao comentário dele, porque se ele naquela época perguntou falando que não tinha nenhuma novidade, e ainda assim a gente batalha tanto para poder lutar contra o crime... Essa é outra pergunta. Essa é outra resposta clássica, né? Sem dúvida. Clara, né? E muito clara. Sim. Mas tem uma coisa que eu fiquei muita dúvida agora, tá bom, claro, sim. com relação à morte. Entendeu, né? Sim, pode falar. Com relação à morte, nos países em que é permitido, em que tem condenação de morte, tem pena de morte, se eu sou juiz lá e eu condeno a pena capital, sim. O que acontece comigo no campo espiritual? E se trata de uma lei que não é de acordo com a Torá? É uma lei do país, certo. Estados Unidos. Certo. Mas aí é de acordo com a Torá ou não? Ou seja, se a pessoa matou, vamos falar assim... entendi seu ponto. Entendi. Se está de acordo com assim, a Torá... o Beidin, os judeus não tem mais o sinédrio. Sim. Então a gente não pode mais matar. Mas se tem a lei do país que tem pena de morte para uma situação, isso é direito do país ter essa lei. Então, quer dizer, se o juiz é judeu, ele teria que seguir essas leis que o país está falando, que o país, enfim, as leis do país, mesmo que, enfim, a gente não tem sinédrio, e teoricamente nós não poderíamos exercer esse tipo de lei através do nosso sinédrio. Mas não é isso, quem dá a sentença é o rabino é o juiz. Sim, mas o juiz está dando a sentença de acordo com as leis do país. Mas a sentença vem do juiz, de acordo com a lei do país, sim. Mas não vem nada de errado. Eu não vejo, ao contrário, a Torá, eu acho que assim, porque o rei, o governo, ele tem direito de impor leis. Eu estou falando o rei ou o governo, não judeu, estou falando, não judeu. O governante. Ele tem direito ele tem direito de o governante de impor leis de pena de morte. Uhum. Então assim, eu não vejo o problema do juiz sendo juiz de uma corte que não é
que não é... Normalmente a pena de morte vem quando com crimes muito bárbaros. Certo, certo. Entendeu? Então eu acho que se deve... Eu não vejo assim... existe uma questão de... Existe uma questão que a pessoa não deve ir para um tribunal não judaico, né? A pessoa não deve ir para um tribunal não judaico. Mas eu não... Enfim, mas isso é uma situação, enfim, que tem uma situação de dinheiro, né? Enfim, uma discussão de dinheiro financeira, então não deve ir para o tribunal não judaico, tem que fazer no tribunal judaico. Mas, enfim, quando se trata de não judeus... O judeu? Hã? O judeu? O judeu tem que somente... O judeu passou concurso para juiz, ele é juiz. Não, eu quis dizer o pessoal, o réu. Eu quis dizer o réu. Agora, ele não deveria cometer para ir até lá, né? Ele não... Não, o que eu quis dizer é que quando tem briga entre dois judeus, eles devem ir para um sinédrio. Sim. E não ir para a corte comum. Uhum. A não ser, enfim, se não conseguirem resolver. Então, a lei permite, o Beidin dá uma permissão específica, permitindo com que a pessoa vai, já que o Beidin não tem essa força, essa estrutura para conseguir condenar e julgar, então a pessoa recebe essa permissão para ir no Arkaot Shel Goyim, para ir no sinédrio, enfim, no sinédrio deles, né, no tribunal deles. Não sei o que então, talvez, mas isso em relação ao judeu não deve, mas assim, ou seja, por isso a gente não deve ir para eles, mas o juiz agora se formou em juiz, enfim, e agora está trabalhando como juiz para o governo, não tem nenhum problema, enfim, não haveria nenhum problema dele ser juiz num local que é de acordo com o governo. Sim, entendi. Obrigado. Certo, senão eu ia ficar pensando isso para sempre. Não, mas é verdade, porque tem na realidade, tem juízes, enfim, que são judeus até ortodoxos. O presidente do Supremo Tribunal Federal, ele é judeu. Sim, mas o cara é ortodoxo. Se fosse ortodoxo, mas se fosse ortodoxo, ele poderia ser juiz, não teria problema. Mesmo que não é de acordo com a Torá, mesmo que, ou seja, quer dizer, não, são leis, aí, quando é a situação, enfim, que a Torá, se tem uma coisa que é real, a Torá permite, que se é contra a Torá, talvez aí não poderia, quando é contra, mas se é de acordo com a Torá, enfim, que a Torá também tem a favor de pena de morte, enfim. Então, mesmo que a gente não consiga exercer essa lei, mas penalizar, exercer essa pena, penalizar depois com pena de morte, mas estando num local do governo que a lei comum lá é pena de morte, você pode ser juiz tranquilamente e julgar de acordo com essas leis. Entendi. Existe uma famosa frase, né, que chama Dina de Malchuta Dina. A lei do governo, a lei do rei é considerada lei. Mesmo não judeus, né? Desde que não contraria a lei da Torá. Desde que não contraria a Torá, a lei do governo, a lei do rei é lei. Então ele tem esse poder, ele tem esse direito. Sim. Fala a Gemara. Mas isso a gente acabou de ver, isso a gente acabou isso que a gente acabou de estudar, a proibição, não é com relação à proibição de se relacionar com a irmã, é com relação ao castigo daquele que se relacionou com a irmã. Quer dizer, a gente acabou de falar, né? Tem a proibição, que a Torá primeiro fala não pode, depois a Torá fala qual o castigo, punição. Isso que a gente acabou de falar está escrito com relação ao castigo. Com relação ao castigo, o versículo fala isso, irmã de pai por parte de pai, irmã por parte de mãe, e depois conclui, ele revelou o poder da sua irmã. Isso com relação ao castigo, mas agora voltando, agora a gente tem que saber onde está escrito com relação não ao castigo, mas sim à proibição.